Jornada da Gratidão, inspirado no livro de Rhonda Byrne, The Magic. Semana 26. Use magia para transformar erros em bênçãos. Cada erro que cometemos em nossa vida é uma bênção disfarçada. A prática mágica dessa semana vai fazer com que nós possamos perceber isso. Pois você está prestes a descobrir que, na verdade, existem bênçãos ocultas por trás de todo e qualquer erro que cometemos. Uma criança comete muitos erros quando está aprendendo a andar de bicicleta ou a escrever. E a gente acha graça, não é? A gente não dá muita importância para isso. Pois sabemos que é através desses erros que ela aprenderá e que, com o tempo, dominará o que está tentando fazer. Então, por que adultos são tão duros consigo mesmo quando erram? A mesma regra se aplica às crianças, se aplica a gente, a nós mesmos. Todos nós cometemos erros, e se não fosse assim, nunca aprenderíamos nada, ou não ficaríamos mais inteligentes ou espertos. Temos a liberdade de fazer as nossas próprias escolhas. Portanto, também temos a liberdade de cometer erros. Erros podem machucar, mas, se não aprendermos com eles, a dor que sofremos terá sido em vão. Na verdade, pela lei da atração, continuaremos cometendo o mesmo erro, repetidas vezes, até que as consequências nos machuquem de tal forma que finalmente vamos aprender com ele. É justamente por isso que os nossos erros nos machucam, para que aprendamos com eles e não continuemos a cometê-los indefinidamente. Para aprendermos com um erro, precisamos primeiro assumir que ele é nosso. E é justamente nesse ponto que muitos se perdem, pois geralmente culpam um outro pelo seu erro, aquela nossa atitude infantil que nós já conhecemos. Imagine que você foi parado pela polícia porque estava dirigindo em excesso de velocidade e, obviamente, recebeu uma multa. Em vez de assumir a sua responsabilidade pelo fato de estar correndo, você culpa o policial por ele estar escondido em uma curva na estrada, fora do seu campo de visão. E como ele tinha um radar, você não teve a menor chance de escapar. Mas o erro foi seu. Foi você que escolheu ignorar o limite de velocidade. O problema de culpar as outras pessoas pelos nossos erros é que, além de que ainda não sofremos as consequências dele, ainda não aprendemos a lição. Então, acabamos atraindo mais do mesmo erro para as nossas vidas. Assumir a responsabilidade pelos nossos erros é a melhor forma de começar esse processo, dar um passo a mais na sua jornada, no seu crescimento e aprender com o erro. E assim a gente tem uma postura adulta. Então, como é que a gente pode aprender com os nossos erros? Também com a gratidão. Por pior que pareça a situação, sempre há motivos de sobra para sermos gratos. Quando você procura o máximo de coisas possíveis para ser grato por um erro, você magicamente transforma esse erro em uma bênção. Erros atraem erros, enquanto bênçãos atraem bênçãos. Qual dos dois você prefere? Nessa semana, pense sobre um erro que você cometeu na sua vida. Pode ser um erro grande ou pequeno, desde que você ainda sinta, que ainda doa você pensar nele. Talvez você tenha perdido a cabeça com uma pessoa querida e desde então o relacionamento entre vocês nunca mais foi o mesmo.
Talvez você tenha depositado uma fé cega em uma pessoa e foi traído por ela. Talvez tenha contado uma mentira aparentemente inofensiva para proteger alguém. E por conta disso, acabou numa situação difícil. Pode ter escolhido uma solução mais econômica para resolver um problema seu e tudo deu errado e acabou tendo que gastar muito mais dinheiro. O que você aprendeu com isso? Não importa, desde que você tenha consciência de que o erro foi seu. Assim que tiver escolhido um erro para transformá-lo magicamente em uma bênção, procure motivos para ser grato por ele. Caso precise de ajuda, você pode fazer a si mesmo as seguintes perguntas: o que eu aprendi com o meu erro? Quais foram as coisas boas que esse erro trouxe para mim? Ou para outras pessoas? As coisas mais importantes pelas quais você deve ser grato em cada erro são aquelas lições que você aprendeu com ele. E não importa qual erro tenha sido. Todos os erros geram muitas coisas boas e alteram o seu futuro para melhor, por mais que doa naquele momento. Reflita profundamente e procure umas 5 bênçãos pelo menos, né? A autora pede 10, mas pelo menos 5, pelas quais você deve ser grato em relação ao erro que escolheu. Cada bênção que encontrar possui um poder mágico. Para exemplificar, como na situação que nós mencionamos de ser pego pela polícia e receber uma multa de excesso de velocidade. Eu posso refletir e pensar: sou grato pelo policial que me parou, pois ele quis evitar que eu causasse um acidente e acabasse me ferindo ou ferindo outras pessoas. Sou grato pelo policial que me parou, pois, para ser franco, estava pensando em outras coisas e não estava concentrado na estrada. Número 3. Sou grato pelo policial que me parou, pois foi tolice colocar a minha vida em risco andando acima da velocidade e ainda com um pneu que precisava ser trocado. 4. Sou grato pelo policial que me parou. Ser parado mexeu comigo e me fez refletir, e a partir de agora eu vou dirigir com mais atenção. 5. Sou grato pelo policial que me parou porque de alguma forma eu tinha ideia de que nada nunca iria acontecer e que dirigir acima da velocidade não ia me colocar em risco. A postura séria do policial me fez encarar o fato de que eu estava colocando a mim e a outras pessoas em grande perigo. Número 6. Sou grato pelo policial que me parou, que me fez pensar sobre a minha própria família, sendo que quando a minha família é colocada em risco, eu também fico querendo que a polícia pare essas pessoas, pensando na saúde e na proteção da minha família. 7. Sou sinceramente grato pela polícia e pelo trabalho que ela faz para garantir a segurança de todas as pessoas e famílias na estrada. 8. Sou grato aos policiais de forma geral. Eles devem ver situações tão arrasadoras todos os dias e tudo o que estão tentando fazer é proteger a minha vida e a vida da minha família. 9. Sou grato pelo policial que me parou por ele ter se certificado de que eu chegasse em casa em segurança e que eu voltasse para a minha família como faço todos os dias. A gente não para pensar, mas muitos nem voltam e a gente não entende. Número 10. Sou grato pelo policial que me parou porque de todas as consequências possíveis que poderiam me fazer parar de correr, ser parado pela polícia foi o menos prejudicial de todas. E talvez tenha sido até uma das maiores bênçãos da minha vida. Recomendo de coração que você pense em todos os erros ou os que mais te doem que cometeu na sua vida e que ainda lhe causam mágoa.
E, mesmo levando todo o tempo que precisar, siga esse magnífico e mágico exercício para cada um deles. Pense bem, através de um só erro você tem o poder de trazer para si inúmeras bênçãos. Que outro investimento lhe rende um lucro desses? Então, use a magia para transformar os seus erros em bênçãos. E lembra, pensando dessa forma, você muda a sintonia, reverte e vai fazendo o mundo melhor. A mágica da gratidão. Prática mágica número 26. Use a magia para transformar erros em bênçãos. Número 1. Perceba suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos e escreva por que se sente grato. E releia sua lista. Ao final de cada item, diga a palavra mágica: gratidão, 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 sentindo o máximo de gratidão possível por cada bênção. Número 2. Escolha um erro que você tenha cometido na vida. Número 3. Busque um total, a autora pede 10, mas que sejam pelo menos 5 bênçãos pelas quais você é grato e coloque-as no papel. Número 4. Caso precise de ajuda, pode fazer as seguintes perguntas a si mesmo. O que eu aprendi com esse erro? Quais foram as coisas boas que esse erro me trouxe? E reflita e reverta seu pensamento e agradeça. E número 5. Antes de dormir nessa semana, segure sua pedra mágica em sua mão e diga a palavra mágica gratidão pela melhor coisa que lhe aconteceu naquele dia. Uma excelente semana para você. Gratidão.